Boa noite às amigas, companheiras, aos amigos, companheiros. Mais uma vez, a alegria e a honra de estar aqui presente me invade o coração. E minha primeira palavra é de gratidão nesse momento. Quero rogar a Jesus que nos abençoe a todos, que nos dê a paz e que possa fazer de cada um de nós, principalmente de nós que estamos aqui com a responsabilidade de fazer as reflexões da noite, que Ele nos oriente, que Ele nos dê a palavra e o entendimento correto para cada um dos nossos corações. Hoje nós iremos falar sobre esse tema, o homem novo. E queremos iniciar dizendo e fazendo uma reflexão, voltando um pouco também ao século XVIII, XIX, nos momentos em que a nossa cultura começou a abraçar as teorias e filosofias materialistas. Nós, é claro, não olvidamos que sempre a humanidade passou por problemas, por dificuldades, por violências, por conflitos que caracterizaram cada uma de sua época. Entretanto, a partir desses 2 séculos a que já nos referimos, nós começamos a perder o referencial que nós tínhamos, a ligação que nós tínhamos, muitos de nós, nem todos, é claro, com a espiritualidade, especificamente com a figura do Pai, com a figura de Deus. E aí então, em decorrência desses novos pensamentos, cada um deles justificando e querendo criar para solucionar os problemas do mundo, querendo criar um novo homem, novo. E aí então, nós começamos a presenciar, nós começamos a estudar, nós começamos a ver que alguns defendiam que a religião não era mais necessária. Alguns diziam que a religião era o ópio do povo. Outros, que haveria necessidade de se criar um homem além do homem, o Übermensch, na linguagem alemã, na língua alemã, criada por Nietzsche, essa expressão. Ou seja, um homem acima dele próprio. Um homem que reunisse todas as características, mas principalmente que fosse além da norma, que fosse além da lei, mas que fosse absoluto e que se bastasse por si próprio. Em decorrência desse pensamento vieram outros similares, que nós aqui não iremos citar por questão de tempo, mas que todos conhecemos bastante. E hoje a gente se depara com outro pensamento também ainda mais materialista, podemos dizer assim, que é o pensamento do transhumanismo, que está tomando conta das redes sociais, dos movimentos, e que se caracteriza exatamente por achar que o homem haverá formas do homem não sofrer, não ter doenças, não morrer. E aí nós criamos um homem cibernético. Nós criamos um homem que está atrelado e que está dependente do progresso da tecnologia que cada vez aumenta mais. Então nós vivemos agora
esse período também, e temos que ter bastante atenção para todos esses movimentos. É apenas uma lembrança para que nós possamos refletir quando a gente ouve, né, que nós estamos à beira do caos, que a humanidade está no limite. Então, nós sabemos por quê. Uma das razões, que é exatamente essa. Eu vou fazer referência aqui a este livro chamado Vozes do Grande Além, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, e especificamente são diversos espíritos que manifestam nas reuniões que ele fazia com seus amigos, com seus companheiros de mediunidade, especificamente chamado Aviso Oportuno. É uma mensagem que foi ditada pelo espírito Inácio Bittencourt, que foi um grande médium curador, receitista. Era português, mas veio para o Brasil, naturalizou-se e aqui notabilizou-se pelo estudo e a compreensão da doutrina espírita. E ele, então, rapidamente, falando para Chico, para aqueles médiuns que estavam presentes naquela reunião, ele então vem e fala o seguinte, que ele, a experiência dele como encarnado, foi de curar, servir de instrumento para curar pessoas. E que através dele, inúmeras pessoas foram curadas. Entretanto, chegando a ele, ao plano espiritual, e sendo recebido alegremente por aquelas mesmas pessoas, algumas, é claro, delas, a quem ele pôde contribuir com a cura, ele observou que elas permaneciam doentes, da mesma forma que saíram da terra. Ou seja, percebeu ele que o problema não é da materialidade, que o problema é muito além disso. Ou seja, que nós, seres humanos, temos dificuldades não só físicas. Então, nós podemos dizer com isso que nem as filosofias materialistas e principalmente o transhumanismo não resolveram e não vão resolver o problema da humanidade. Por quê? Porque consideram o homem como um ser material. E todos eles trabalham mudanças, tentando criar este novo homem, mas todos trabalhando com mudanças exteriores. Então, não há como fazer-se mudanças exteriores, mudanças na legislação, mudanças no regime político, mudanças disso e daquilo, sem estabelecer-se primeiro uma verdade, que é que o homem possui o aspecto material, sim, que deve ser mudado e aperfeiçoado, que está sendo a cada dia, a cada ano que passa, mas que tem também um lado espiritual que não é e não está sendo considerado. E a consequência dessa falta de consideração a esse aspecto imaterial do homem tem causado as consequências que nós estamos passando agora, nesse período tão crítico que a humanidade atravessa. Nós, como espírita, a doutrina espírita tem uma visão particular e que com certeza irá expandir-se de tal maneira e está se expandindo entre aqueles que ainda não estão vinculados a esta realidade materialista. A doutrina espírita tem propostas que solucionam
esse problema e vão solucionar esse problema da nossa humanidade. Lembrei-me aqui, apenas para ilustrar o pensamento, lembrei-me aqui da figura de Aquiles, da mitologia grega, que todos nós conhecemos, que é citado por Homero na Ilíada e na Odisseia, e que é aquele herói grego que lutou na guerra de Troia e foi morto. Mas o que não vou contar a história, nem dos livros e nem dele tanto, né? Mas apenas dizer que Ulisses foi batizado pela sua mãe no rio Estige, porque naquela época dizia-se que quem fosse batizado totalmente, com o corpo inteiro, no rio Estige, ganharia a imortalidade. Não morria, a imortalidade física, nós estamos falando. Então a mãe dele, com aquele desejo, com aquele amor de mãe, então pega o filho e o submerge no rio Estige, mas o segurou pelo calcanhar. E é por isso que a gente ouve hoje dizer calcanhar de Aquiles. Aquiles foi morto porque uma flecha lhe atravessou o calcanhar. O que eu quero dizer é que as teorias materialistas não consideram que todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Nós não viemos do pecado original, como o catolicismo pregou, mas nós viemos com heranças do que nós fizemos no passado. E como nenhum de nós que está aqui é espírito puro, todos nós temos fragilidades e todos nós temos acertos a prestar com a lei. O calcanhar nosso de Aquiles está em algum lugar. E nós temos vários pontos, vários calcanhares. Não é só um, nós temos vários. Nós temos várias inferioridades, e são essas inferioridades que ao longo de toda a história da humanidade causam todos os problemas e as dificuldades que o planeta atravessa. Se nós fôssemos de uma estirpe mais elevada, nós não estaríamos naturalmente passando o que nós passamos. Mas essas inferioridades não estão no corpo. Elas muitas vezes se materializam sim no corpo, mas elas estão no espírito. E é por isso que, vendo o exemplo de Aquiles, nós vemos em nós, cada um de nós, que somos frágeis e muito frágeis. Então a doutrina espírita nos propõe soluções que em nenhum outro lugar, em nenhuma outra filosofia nos propõe. Kardec já disse num artigo da Revista Espírita que o Espiritismo tem 6 fases e que a última fase seria a fase da regeneração social. Ele cita todas as outras, eu não posso citar aqui, senão tomaria o tempo todo da palestra, mas apenas para ressaltar esse último período, que seria o período da regeneração social, que nós começamos agora, talvez, a entrar nele, talvez, ainda falta muito. Mas então, Kardec pergunta, na questão 793, por que indícios, ou por quais indícios, se pode reconhecer uma civilização completa? Por quê? Esta pergunta. Porque os estudiosos até então estavam confundindo as coisas e considerando que nós teríamos sim, brevemente, com aquelas soluções que eles estavam elaborando, que nós teríamos uma sociedade civilizada.
Então, os espíritos responderam para Kardec: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais melhor e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da evolução. Nós ainda estamos na primeira fase da evolução. Como todos nós sabemos, nós estamos sob a égide da lei do progresso. E aí Kardec estabelece muito bem no Livro dos Espíritos essa questão do progresso, né? Das duas faces do progresso, ou seja, o progresso material e o progresso moral, o progresso intelectual e o progresso moral. Por quê? Porque são dois tipos de progresso que o homem terá que atingir, mas não caminham juntos, e o homem tem obtido imensos progressos na questão intelectual e na questão material, mas caminha muito atrás na questão moral. E é por isso que ele diz: enquanto nós não desenvolvermos este progresso moral, nós não poderemos dizer que estamos vivendo em uma sociedade civilizada. Os espíritos, disseram para ele. E aí então, o nosso notável José Herculano Pires, aquele escritor, aquele espírita, que nos legou tantas obras, tantos estudos, a filosofia espírita, por ele escrita e por ele defendida, são as suas obras. Ele então, numa obra chamada, e que me inspirou a dar esse nome, O Homem Novo, ele então escreve um livro com esse título, O Homem Novo, que é um livro de crônicas, e uma das mensagens desse livro se chama O Homem Novo. E ele aí então, corroborando Kardec, ele nos ensina o quê? Para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. O mundo está cheio de injustiças, porque é a soma dos erros e injustiça dos homens. O Espiritismo está na Terra em cumprimento à promessa evangélica do Consolador, para consolar os aflitos e oferecer a verdade aos que anseiam por ele. Sua missão é transformar o homem para que o mundo se transforme. E aí ele continua nos ensinando que há muita gente querendo fazer o contrário, mudar o mundo para mudar o homem. E é o que a gente tem visto hoje, Toda uma organização, podemos dizer assim, pautada em quê? Na mudança do mundo para que o homem se sinta melhor, mais adaptado, mais feliz, buscando sempre o ideal da felicidade, que a cada dia parece fugir de todos nós. E então Herculano prossegue dizendo: o Espiritismo ensina que a transformação é conjunta e recíproca, mas tem de começar pelo homem. Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma.
Inútil, pois, apelar para modificações superficiais. Temos que insistir na mudança essencial de nós mesmos. Na questão 784, Kardec, então, nesse mesmo tema, pergunta para a espiritualidade veneranda o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? De vez em quando, todos nós temos essa sensação. Gente, parece que as coisas estão piorando. Parece que nós estamos andando para trás. Não parece que nós estamos avançando. Essa é uma sensação que todos nós temos de vez em quando. E aí eles respondem: engano-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o mal, o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Ou seja, nós já alcançamos sim muitos progressos nesta área, e eles estão dizendo isso. Observe o conjunto, veja a Idade Média, veja a idade depois a idade que se sucedeu à Idade Média. Veja como nós evoluímos, veja como os idosos são melhores tratados hoje, como as crianças são mais bem tratadas, como há preocupação com os animais, como há preocupação com o planeta. Então, sim, no todo, nós estamos melhorando sim. E cada dia que nós vamos compreendendo as nossas dificuldades, nós vamos buscando essa melhora. E aí, eles arrematam a resposta dizendo: faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar-se compreensível a necessidade do bem e das reformas. E nós grifamos isso. E a gente vê que eles falam de limite. Há que haver estar estampado, né? As coisas negativas, elas têm que estar de tal maneira, digamos, visíveis, atingindo a todos, para que nós possamos perceber com clareza aonde nós temos que agir, como nós temos que fazer, porque aí virá a necessidade da mudança. Porque nós só mudamos desse jeito. Muitas vezes, a gente está na casa da gente sabendo que é necessário fazer uma reformazinha, ali tirar uma goteira, mas a gente vai deixando, vai passando, e aquilo vai aumentando, e vai ficando, e aí um dia a casa inunda, chove um pouco, a casa inunda, aí nós percebemos que é a hora de trocar o telhado, ou de fazer uma reforma mais radical. Mas foi necessário que nós chegássemos ao limite. É o que acontece nos relacionamentos. E muitas vezes, ao chegar no limite, nós não sabemos como agir e matamos o parceiro. Porque chegamos no limite, mas não temos o senso de equilíbrio, de saber que tudo obedece a uma ordem. Então, por isso que eles deram essa resposta. E nós estamos vendo isso aí claramente. Nós estamos chegando, né, no limite, se já não estamos. Na questão 913, aí então, Kardec pergunta. Porque antes ele havia dito, né, a respeito das inferioridades do homem, né? E então ele então pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E eles respondem com aquela questão que todos nós espíritos ouvimos em todas as palestras:
ou quase todas, né, meu? Ou seja, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos os vícios há o egoísmo. E aí a gente faz assim uma retrospectiva rápida e vê que tudo de mal que há no mundo existe o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Sublinhei, grifei o restante da resposta. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. E aí eles dizem para Kardec algo de extremamente sério. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Como é importante a gente receber esse ensinamento dos Espíritos. Não adianta a gente ser homens na Terra que tenham absoluto controle de todas as coisas materiais. Não adianta nós termos toda a tecnologia, não adianta nós termos todo o pensamento material realizado, se nós ainda tivermos dentro de nós o egoísmo. Por quê? Porque nós vamos estar no plano espiritual, nós vamos estar como aqueles doentes das vozes do grande além. Nós muitas vezes gozamos de tudo de bom que a terra nos oferece, mas chegamos lá doentes. E aí, nessa mesma lição, naquela mesma lição que eu citei, do Inácio Bittencourt, ele nos dá um exemplo que achei interessantíssimo, né? Que é a pessoa querer consertar uma árvore que é torta, consertando a sombra dessa mesma árvore. Ou seja, a gente quer consertar o mundo, quer consertar o homem, consertando o homem material. Ilusão, utopia, inverdade. E outra coisa, egoísmo. Puro egoísmo. Porque nós estamos pensando primeiramente em nós, em nosso interesse, em nosso bem, em nossa família, em nossos afazeres. E é isso que a espiritualidade nos adverte. E aí então Kardec pergunta, 799 a questão: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E aí ele nos dá 3 soluções. Primeira, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, que faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Muitas vezes a gente está pensando que o interesse nosso está aqui e não está. Normalmente não está. A segunda opção, ou melhor, o segundo requisito, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. A cada um as suas obras, como bem disse Jesus. Então, destruindo o materialismo, a primeira.
A segunda, tendo a certeza da imortalidade da alma. A certeza de que nós não somos daqui para sempre. Nós estamos aqui, passando por aqui, já estivemos algumas vezes, vamos estar outras tantas, mas nós não somos originariamente da terra. Nós fomos aqui deixados, criados pela força do Criador, que foi tão negado e que ainda está sendo negado até hoje, muitas vezes pelas próprias religiões, que colocam ali todas as questões, mas Deus não está presente, Jesus não está presente ali, saiu de cena. Então nós temos que prestar atenção nessa realidade, né? E a terceira, que ele coloca, né, como requisito, abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Ou seja, depois da fé no futuro, a tolerância, o respeito, o sentimento de igualdade, de solidariedade que todos nós temos que ter para com o próximo, porque somos filhos todos do mesmo Deus. Queiramos ou não, neguemos ou não, mas todos somos filhos do mesmo Deus. E Ele não está nem um pouco incomodado. Esta força criadora, essa força geradora, essa força que Kardec define como Deus, ou que a espiritualidade, melhor dizendo, define como Deus, que é Deus. Essa origem de todas as coisas, ela não se importa se faz parte do nosso sistema de crenças, acreditar ou não em Deus. É uma realidade, como é uma realidade a reencarnação, se nós acreditamos ou não. Deus não está preocupado e nem nos irá punir se nós não tivermos esse tipo de fé, ou esse tipo de confiança, ou esse tipo de crença. Mas nos dá toda oportunidade, porque Deus é todo amor, é toda justiça e é toda caridade. Então, com esses três requisitos, o Espiritismo nos dá a chave para que nós possamos pensar em nós mesmos, fazendo parte dessa humanidade já bastante mais evoluída. Paulo de Tarso, e aqui eu não vou contar a história de Paulo de Tarso, mas vou apenas lembrá-lo, porque a gente não pode falar em homem novo nem em novo homem sem falar de Paulo de Tarso, sem falar de Maria Madalena, né? E tantos outros vultos tão maravilhosos que a gente conhece e que fizeram uma transformação de vida, que fizeram uma autotransformação que os levou certamente a encontrar-se com Jesus face a face. Mas Paulo de Tarso, em Coríntios 2, ele nos fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova em dia a dia. Que coisa maravilhosa! Essa capacidade que Deus nos ofertou a cada um dos nossos espíritos. Não importa o que você é, o que você seja, o que você propaga hoje, o que você faz. Importa é que o seu espírito, esse sim, ele está se renovando dia a dia. Embora muitas vezes a gente não perceba. Muitas vezes a gente nem
né, vai andando aí distraído na vida, né, vai levando a vida, deixa a vida me levar, e vai levando a vida e a vida levando a gente, até que a gente percebe essa verdade. Olha, alguma coisa dentro de mim se calou. Alguma coisa dentro de mim está precisando se manifestar. E aí, Kardec nos fala, na Gênese, sobre os novos tempos. Existem os novos tempos na Terra, mas existem os novos tempos também dentro de nós. Os novos tempos da Terra, Kardec está nos dizendo que a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar-se, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, o mesmo tom da questão que nós nos referimos aí atrás. E aí, então, a gente, como espírita, e que está aqui neste momento, ou como espírita, ou como simpatizante, ou como estudioso, ou apenas como cristão, ou apenas observadores, ou apenas curiosos, nós, principalmente, nós espíritas, extrema responsabilidade neste mundo que começa a surgir agora. E a surgir como um parto dolorosíssimo, como a Terra está nos oferecendo. Então, para nós espíritas, como é consolador o estudo da doutrina espírita. Como é esclarecedor para os nossos espíritos as respostas que a gente obtém através dos estudos, como esta questão aqui abordada em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, onde a espiritualidade diz, né, o texto é bem maior, mas eu apenas pincei, onde ele diz uma definição rápida, e Kardec diz o que são os bons espíritas. Esses bons espíritas é que são os responsáveis por começarem a fazer e a semear as ideias da transformação do homem para que o homem transforme a terra. E então ele nos diz: bons espíritos são aquele que pode, com razão, ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero, pois se acha em grau superior de adiantamento moral. Ou seja, ele está falando aqui de bons espíritas, porque não existe espírita perfeito, nós sabemos disso. Não existe espírita perfeito. Como não existe médium perfeito, como não existe homem perfeito. Então, a perfeição relativa. Então, normalmente, os bons espíritas são aqueles que, pelo estudo da doutrina, pelo comprometimento e, principalmente, pelas ações que desenvolvem no mundo, são considerados que já estão atingindo ou já atingiram uma evolução moral, um certo grau de evolução maior. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Por quê? Porque dá a ele a oportunidade de conhecer
de antever o mundo espiritual. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar, fibras que nos outros se conservam inertes. E aí, ele é aquela parte que Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, olha Kardec reportando-nos Aquiles. Olha o nosso calcanharzinho lá. Todos nós temos imperfeições. E com um pouquinho de esforço, a gente sabe mais ou menos quais são elas, numa dimensão maior ou menor, conforme o nosso adiantamento. Então, o bom espírita, nesse mundo, para ser transformado num homem novo, ele não é aquele que está perfeito, mas ele é aquele que está se esforçando para ter conquistas verdadeiras em seu interior. E aí vem a chave das chaves, que é quando Kardec pergunta, na questão 909 do Livro dos Espíritos: poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as más inclinações? Ou seja, nós sempre podemos vencer as nossas inferioridades? E aí obteve a seguinte resposta: sim, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem um capítulo específico chamado As Potências da Alma, e uma delas é a vontade. Convido a todos a ler esta obra, que é, além de ser uma literatura maravilhosa, nos instrui, nos dá assim uma dimensão maravilhosa do que é a doutrina espírita e do que ela pode, do que nós podemos, com o conhecimento dela, fazer de bom, de bem, de belo nesse universo tão maravilhoso que é a nossa Terra. E então, nós somos lá em Jung para pensar com ele a questão da nossa vontade. E ele nos diz que a nossa visão só ficará mais clara quando você olhar dentro do seu coração. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para o seu interior desperta. Por quê? Porque só nos conhecendo, só nos olhando frente a frente com o nosso interior é que nós somos capazes de ter e de desenvolver essa vontade de nos transformar e de ser algum dia, podermos ser homens verdadeiramente renovados. No Evangelho apócrifo de Tomé, que é uma obra também maravilhosa, que eu recomendo a todos, de Hermínio de Miranda, ele comenta o Evangelho de Tomé, que é um dos evangelhos considerados como evangelho que foi descoberto, num vaso de cerâmica, aquela história do Nag Hammadi. Os pesquisadores, pesquisando, os arqueólogos pesquisadores lá procurando ouro, descobriram esses vasos e encontraram esse tesouro. E um desses tesouros é esse manuscrito, que é o Evangelho de Tomé. E então Hermínio Miranda tem esta obra fantástica, onde ele comenta, e é uma das citações em que nós nos apaixonamos,
Nil sabe disso, porque ela também comunga o mesmo pensamento meu, nesse sentido, que é o segundo lógio, né, que o Evangelho de Tomé, eles são frases ditas, né, por Jesus, não tem aquela cronografia que tem nos outros evangelhos, mas eles são frases de caráter moral, de cunho moral. E aí o segundo, cada uma dessas frases, na tradução, né, esse livro, ele é traduzido por Humberto Roden, ele então chama de lógio, ou lógion. Então, no Lógion 2, ele diz assim, Jesus disse, aquele que procura, não cesse de procurar até quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao se perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Rogo a Deus que algum dia eu tenha a capacidade de entender em espírito e verdade a profundidade desse Lógion 2. Mas Hermínio Miranda nos diz que ele está falando da busca do homem pelo seu conhecimento interior. Então, se nós estamos aqui buscando alguma forma de crescimento espiritual, alguma forma de entendermos o mundo, nós então não cessemos de procurar. É um convite que ele nos faz, até quando a gente encontrar. E ao encontrar, nós ficaremos maravilhados. E quem não fica maravilhado? Tem dia que a gente sai daqui quase que flutuando, de tão maravilhado que a gente fica, por encontrar uma frasezinha que encaixou ali, na dúvida que a gente tinha, naquele conhecimento que faltava um pedacinho, na consolação que nós obtivemos aqui. E aí a gente sai maravilhado. Muitas vezes não permanece, na maioria das vezes não permanece maravilhado, não. Mas pelo menos a gente naquele momento fica maravilhado. Mas se a gente permanecer com entusiasmo e achando que realmente a verdade é Jesus e que Ele é o caminho, e que é a verdade e que é a vida, nós vamos sim ficar maravilhados. Por quê? Porque o mundo passará a ser visto de outra forma. E essa compreensão vai nos fazer algum dia, não agora, mas algum dia a termos a compreensão do todo. O todo só será compreendido por nós quando nós formos espíritos mais evoluídos. Talvez espíritos perfeitos. Mas nós estamos fadados à perfeição. E isso aí nós já sabemos. Com relação a essa busca, a esta procura, lembrei daquela lenda, isso é lenda, a lenda da águia, que quando chega numa certa idade e ela sente que vai, né, que já não tem a mesma força, a mesma capacidade, que já está velha, que já precisava, né, de se reformar, como nós estamos sentindo, todos nós estamos aqui é por isso. É porque nós já chegamos num momento que já falamos assim, ó, já deu. Vamos para novos entendimentos. Então, segundo a lenda, a águia então tira com o bico todas as suas penas, vai retirando e ali vai fazendo um exercício e se isola até que a sua plumagem volte novamente e ela possa voar. Se ela ficasse parada, ela atrofiaria, ela então ficaria num estado de debilidade, iria finalizar seus dias. Mas o que ela faz? Ela se reforma, ela se renova, ela busca mecanismos para não ceder àquela velha ave. Nós também somos como esta águia da lua. Chegamos a um ponto
e que nós vimos que tudo aquilo que nos rodeava não faz tanto sentido, não era tão importante. E nós chegamos a essa conclusão por diversos motivos e por diversas circunstâncias que não nos cabe aqui examinar, mas por doenças, perda de algum ente querido, vazio existencial e tantos outros motivos. Mas então nós chegamos naquele ponto. Alguma coisa haverá de ser mudada em mim. Por isso é que tem aquela música da igreja evangélica que fala, né? Pede a Deus que me renove, que me reforme. Então é exatamente por isso. É porque eu chego a um ponto em que eu não dou conta. Já ficou velho, já está velho. Eu não dou conta mais daquele homem velho de praticar as mesmas coisas que eu praticava. E aí eu sinto necessidade de caminhar por um novo caminho. Por causa disso é que Paulo de Tarso foi para o deserto e ficou lá um tempo, maturando, se renovando, lendo os textos do Evangelho, lendo aqueles velhos papiros, convivendo com aquela família maravilhosa que o acolheu, até que ele se sentiu forte para compreender, entre aspas, o todo. E o todo para ele era diferente do todo para nós. Porque para ele era a responsabilidade de levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Para nós não somos Paulo. Para nós, talvez, seja conviver melhor com os familiares. Aí está nascendo um novo homem. Talvez seja para nós convivermos melhor com o nosso chefe. Aí está nascendo um novo homem. Talvez ser mais solidário, não julgar com tanta severidade. Aí está nascendo um novo homem em nós. É nos esforçarmos para fazer da nossa vida uma vida profícua, uma vida de trabalho, uma vida que possa ser útil ao próximo, porque só através do próximo é que nós evoluímos. E uma das finalidades da reencarnação é exatamente essa, de através do contato social nós sermos capazes de nos modificarmos e com essa modificação nós ajudarmos a construir um mundo melhor. Então, por essas razões, a gente então passa por esse processo, que então começa a ter o quê? Aquele pensamento, eu preciso me reformar. E aí vem a doutrina espírita e nos oferece a reforma íntima. Poderia ficar aqui 2 horas falando sobre a reforma íntima, mas não tenho tempo. Então, o que é a reforma íntima? É exatamente a busca desse homem renovado, desse homem novo, né? Desvestindo-se aquelas roupas velhas, aquelas roupagens velhas do homem velho, deixando todos aqueles conceitos e preconceitos fora de nós e buscando a nossa essência. E a nossa essência é normalmente o que nós nunca nem pensávamos às vezes que é. E aí nós lembramos de Saint-Exupéry, né, naquela ópera Príncipe, né, maravilhosa também, onde ele fala que o essencial nem sempre é o que os olhos veem, né? É invisível aos olhos. O nosso essencial é invisível aos nossos olhos. E às vezes a gente fica procurando, né, que as coisas materiais, que isso ou que aquilo complete a nossa vida, sendo que nós fomos destinados aqui a aprender em essência o amor, que só é visível através das nossas ações. E aí nós recordamos de Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Justamente porque ele já tinha compreendido isso.
que o essencial não é somente a fé, mas a fé que é materializada pelas ações nobres. Então, nós também lembramos aqui de uma figura que sempre é muito, a lembrança dessa figura nos é muito respeitosa, que é do Martin Luther King, um homem sofrido, né? Um homem de cor, um homem que enfrentou tantas dificuldades, tantos preconceitos, mas que abriu um caminho para uma nova realidade. E vejam o que ele diz: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, ainda. Eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Eu acho que dentro de cada um de nós, isto que ele diz está repercutindo. Eu não sou mais quem eu era antes, ou quem eu poderia ser. Mas uma coisa eu tenho certeza: na doutrina espírita eu sou melhor do que eu já fui. Eu tenho certeza disso. Kardec pergunta, na questão 918, já caminhando para o final, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí eles respondem que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Aquele mesmo Deus que nós, lá no século XVIII e XIX, estávamos tentando tirar da história. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, são dicas, né, digamos assim, são ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos dão, no sentido de que, quando os nossos atos realmente forem de comprovação de que nós estamos praticando bem a caridade, e quando nós compreendermos a vida espiritual, que é a verdadeira vida, nós então estaremos mais evoluídos do que nós estamos agora. Kardec nos dá esta resposta, ou nos faz esta pergunta aos espíritos, e eles nos dão essa resposta, e vocês veem que complementam, né? Esta resposta complementa aquela anterior, né? A quebra do materialismo, a compreensão da vida futura e a solidariedade entre os homens. Então, quando nós conseguirmos praticar tudo isso, nós estaremos realmente caminhando a passos largos para sermos um homem novo. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Emmanuel nos diz isso no livro Agenda Cristã. Todos nós, voltando um pouquinho, queremos ser felizes. A felicidade é buscada por todos nós, mas nós só vamos encontrá-la, pelo menos a felicidade relativa, porque a absoluta, ela não é dada ainda ao ser humano, porque nós estamos num planeta que ainda não a comporta, mas a felicidade possível, a Terra, nos é dada
quando nós estivermos renovados para o bem. Quando dentro de nós já não houver mais nenhum resquício de ódio, de orgulho, de egoísmo, de violência, de discriminação, então nós estaremos felizes no possível, dentro da felicidade possível que a Terra nos oferece. E finalmente, não poderíamos deixar de dizer, quando a gente fala em homem novo, homem renovado, reforma íntima, transformação moral, de citar Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, Ela, a mentora dele, e Divaldo dispensa comentários, que todos nós conhecemos, mas nesses dias, principalmente, nós, é como se fosse uma obrigatoriedade de todos nós conhecermos a obra de Joana de Ângeles, porque é extraordinário, nos abre um campo de compreensão imenso e incomensurável. E aqui apenas um pedacinho para a gente ficar tentado a ler todas as obras, que são muitas, cada uma mais maravilhosa do que a outra, cada uma com um conteúdo psicológico, da psicologia transpessoal, que ela aprendeu no espaço durante 50 anos, com Jung e outros mestres. Então, ela nos dá aqui esse pouquinho, aqui, esse pequeno texto aqui, que eu selecionei para terminar a nossa fala sobre a reforma íntima, dizendo: toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Combater o bom combate, de Paulo de Tarso. Nenhum de nós será um homem novo enquanto a gente não enfrentar esse combate, enquanto a gente não tiver firme a vontade de combater esse bom combate. E olha que Paulo de Tarso disse isso já às vésperas da sua morte. Combati o bom combate. É o mesmo Paulo de Tarso que dizia que havia um espinho na sua carne. Todo bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. Gente, Paulo de Tarso, depois de mais de 30 anos, divulgando o Evangelho, vivendo o Evangelho, Paulo de Tarso dizia que ainda tinha vulnerável o calcanhar de Aquiles. E nós então? Mas nós não podemos desanimar. Tenhamos vontade para que a gente possa enfrentar as lutas e esse sacrifício a que nós vamos ser chamados, com certeza, a exercer. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente. O trabalho não é ficar agitando bandeira na rua, nem ficar fazendo apologia disso, apologia daquilo, nem ficar defendendo tal ou qual ou quantas ideologias políticas, etc. e tal. Trabalha interiormente, vencendo limites e obstáculos, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. Nós temos uma longa estrada, nós estamos apenas no começo, segundo Joana de Ângeles. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque anelas, e a felicidade que desejas. Então, gente, é Joana de Ângeles que está falando que o materialismo não vai nos dar felicidade. A felicidade só é possível na Terra quando a Terra for constituída em sua maior parte, pelo menos, por homens novos.
Homens renovados, não renovados na tecnologia, não renovados na filosofia, na ideologia, mas renovados na fé, na caridade. Homens renovados na esperança de ter e de poder participar deste momento tão maravilhoso, tão significativo que a Terra está vivendo, da transição planetária. Esse é o nosso verdadeiro trabalho, enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto seres humanos. Este é o nosso desafio. Poderemos passar por dificuldades por estarmos exercendo esse desafio? Sim, mas com certeza alcançaremos aquilo que Paulo disse mesmo: combati o bom combate, mas venci, né? Guardei a fé e estarei entre os justos. Deus, no dizer dele, o Cristo me receberá com a coroa dos justos. E realmente isso aconteceu com Paulo, como aconteceu com outros renovados também. Que nós possamos perseguir esse ideal, não desistir dele, e que nós, principalmente, queiramos muito, muito, muito sermos, sim, homens novos. Muito obrigada a todos, muita paz, e vamos orar. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão especiais na nossa vida. Por esses momentos que aqui nos encontramos, depois de termos passado tanto tempo isolados, todos nós, mas que agora, pouco a pouco, já temos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de forma presencial. É claro que atendendo a todos os requisitos sanitários, mas com tanta alegria no coração. Muito obrigado, Senhor, por fazer de cada um de nós um trabalhador da luz, ou pelo menos um que tem vontade, que está disposto a ser um homem novo, um homem renovado, um homem transformado, um homem que possa alcançar daqui para frente conquistas espirituais que antes não havíamos sonhado. Obrigada, Jesus, por nos fazer companhia todos os dias, por estar presente na nossa vida em todos os momentos. Ampara-nos, ampara todos os nossos familiares, consola todos aqueles que estão enfermos, que foram vítimas, que estão sendo vítimas e que ainda serão vítimas desta pandemia tão cruel. Ó Divino Deus, dai-nos a paz que o mundo não nos pode dar, a paz que transcende qualquer entendimento. Dai-nos, Senhor, toda a paz, toda a alegria de viver, toda a alegria de estarmos aqui neste momento, manifestando a nossa felicidade, o nosso coração repleto de alegria. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos voltar para os nossos lares em paz e que possamos refletir durante essa semana nas lições que o Evangelho de Jesus nos trouxe nesta noite. Muito obrigada a todos. Graças a Deus, que assim seja.